o bem e o mal. Também onipresente em todas as doutrinas espiritualistas e em todas as religiões, por óbvio. Presente em estudos que transcendem a religiosidade, como a moral, a ética em geral. No âmbito da antropologia, consoante as manifestações culturais, conceitos culturais sedimentados de cada povo, em cada época. É muito comum se ver a seguinte referência: tanto quanto não existe o frio, porquanto ele é ausência de calor, não existe o mal, porquanto ele é ausência de bem. Eu sou um pouco reticente com relação a esta analogia. Sou reticente porque ela vai bem até um determinado ponto. Depois, determinadas questões ficam um pouco sem resposta. Aliás, muitas questões vão ficar sem resposta. No âmbito do estudo dos livros codificados ou escritos diretamente por Kardec, particularmente o céu e o inferno e a Gênese, há abordagens que me parecem bastante atuais, bastante razoáveis para serem aceitas por qualquer que seja a tendência do indivíduo em buscar, consoante essa ou aquela doutrina, ou no âmbito geral de todas elas. O homem primitivo via as tempestades, os raios, trovões, ao mesmo tempo em que convivia com predadores, animais maiores que ele, perigos de toda sorte. Desenvolveu grandemente seus instintos, notadamente o de conservação, e viu que aquela força poderosa dos predadores, ou mesmo das tempestades, era uma espécie de garantia a eles, não aos homens, a quem possuía essas forças, de se impor. Por isso o mal, pode-se dizer, foi já no início da evolução da consciência humana muito mais sedutor do que qualquer noção primária de bem. Mesmo quando o homem já estava estruturado em famílias e já tinha por sua prole uma dedicação total, como de resto se vê em praticamente todos os metazoários em geral, vai mexer com os filhotes de uma cachorra, vai mexer com os filhotes de uma leoa, e você verá o que digo. Mas mesmo tendo o homem já adentrado a uma vida de cultuar o ente familiar, mesmo nesse momento, o ideário do bem era muito restrito. Porém, aquilo que, com o passar do tempo, ele aprendeu a chamar de mal, já lhe era muito mais evidente. Isso não quer dizer que a centelha de vida tenha que passar necessariamente por um arrastamento ao mal. Mas isso nos traz um quadro bem claro de que para o homem primitivo, ver que um pedaço de madeira poderia lhe trazer um acréscimo de poder de ataque. Cena antológica do início de Uma Odisseia no Espaço, obra-prima de Kubrick. Enfim, essa força, essa demonstração de poder que as coisas tinham e que se vincularam
conforme foram sendo absorvidas pelo ser humano em seu dia a dia, como instrumentos de defesa e ataque, logo passaram a ser vistas como algo mau. Ninguém gosta, ninguém gostava, nem mesmo os animais daquela e dessa época gostam de ver um dos seus mortos por um ataque violento, seja de uma tribo, seja de um grupo diferente daquele ao qual o organismo falecido pertencia. Mas o bem e o mal deve ser buscado na sua essência primordial, sempre no sentido da crescente capacidade do ser já consciente de aprender e, aprendendo, fazer a sua escala de valores. Há sim uma escala de valores desde o homem mais primitivo. Muita gente tem dificuldade de entender os tempos antigos porque a escala de valores era diferente. Aquilo que até hoje é chamado de pura barbárie dos tempos mais remotos, naquela época não era uma barbárie. É uma barbárie para o homem que tem hoje já um senso ético, cosmoético, bem aumentado em relação a ele próprio ou a tantos quantos viveram em tempos pretéritos. Mas que fique pelo menos uma noção inicial de que o mal não é necessariamente uma ausência de bem. O mal é a incompreensão de determinados aspectos que, incompreendidos, levam a condutas, comportamentos que mais tarde serão repudiados pelo senso comum. Na prática, tudo funciona do mesmo jeito. A recriminação que o Cristo veio fazer à violência não foi por outra razão senão semear aquilo que, inclusive, outros já vinham semeando diante de uma humanidade que avança mais rapidamente na aquisição de seus conhecimentos necessários a uma melhor sobrevivência do que em relação ao chamamento de seu desabrochar pleno para a espiritualidade. O mal é um tema que transcende a mera, entre aspas, moralidade, a não ser que você se dê ao árduo trabalho de voltar a cada época, a cada momento, desde a antiguidade, passando por todo o período até hoje, e analisando cada conduta e cada atitude, tanto de pessoas comuns como de governantes, sob a ótica da cultura vigente em cada um desses momentos. Deixemos para pensar um pouquinho nisso. Não há um arrastamento ao mal para o homem primitivo, mas sem dúvida a sedução que o poder de algo mais forte e violento trazia, com certeza chamou bem mais a atenção. E nesses tempos que vivemos hoje, e trago comigo serem tempos de separação do joio do trigo, há muitos que nascem, mesmo nessa época, com conceitos ainda muito velhos, imaginando que, por exemplo, atirar com um rifle
AK-47 de calibre 7,62 numa criança de 3 anos, porque ela advém de uma família cristã, seja algo não só aceitável como um dever. Sem julgamentos éticos ou geopolíticos. Houve católicos da Irlanda que explodiram ônibus escolares. Só para que nós possamos compreender que a extensão do não julgueis tem sim uma essência cosmoética muito grande, porque exige que para você emitir um juízo de valor acerca da conduta alheia, você procure levar em profunda análise todas as circunstâncias em que se deram esses fatos, que hoje nós temos como absurdos. Separando-se joio do trigo, imagino, para daqui mais, sei lá, talvez alguns séculos, nós temos uma humanidade em que prevaleça realmente aquilo que nós aprendemos a chamar de bem, e que na verdade será simplesmente a conduta prevalente, a conduta comum e normal, que a cosmoética, que o nosso desenvolvimento consciencial exige de nós mesmos. Caímos de novo naquela velha questão. O homem um dia vai trocar o seu livre-arbítrio pela noção clara de seu dever.